Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Dia 25 de julho é Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora. No Brasil também é dia de homenagear Teresa de Benguela, ou Rainha Teresa, que no século XVIII liderou por 2 décadas o quilombo do Quariterê, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso. Ambas as homenagens, para além da referência à luta étnico-racial, também fazem um destaque especial: a luta travada pelas mulheres negras, nessa interface cruel entre racismo, machismo, violência de gênero, questões de classe e afins. E é sobre isso que vamos falar no Ponto de Pauta de hoje. Como convidada, temos a professora do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM, Leonice Mourad. Atualmente, a professora Leonice está em Brasília, onde coordena a Diretoria de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, secretaria que é vinculada ao Ministério da Igualdade Racial do Governo Federal. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a luta das mulheres negras. Professora Leonice, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco. Eu agradeço muito o convite, né? A Sedufisme sempre muito gentil, sempre preocupada com essas pautas importantes para a universidade, para a comunidade acadêmica, importante para Santa Maria, importante para o Brasil. Então, deixo meu agradecimento à Sedufisme. Certo. Professora, antes de entrarmos na pauta exatamente, eu gostaria de lhe perguntar sobre o trabalho na coordenação da Diretoria de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Como tem sido essa experiência no Ministério da Igualdade Racial? Bom, essa experiência tem sido uma experiência absolutamente desafiadora, né? Eu sou docente e, enfim, me constituo como docente e tenho formação em diferentes áreas do conhecimento, mas o exercício da docência e principalmente a formação de professores e professoras é o que me constitui, tá? E acabo chegando ao Ministério da Igualdade Racial. Imagino que por conta da formação de professores, especificamente da questão da educação para as relações étnico-raciais, né, do que nós chamamos de ERER. E me deparo especificamente, daí venho para uma secretaria especificamente, né, que é uma das secretarias que compõem o MIR, mas que é a secretaria que tem efetivamente a responsabilidade de coordenar o sistema de promoção, o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que é um sistema previsto já no Estatuto da Igualdade Racial de 2010 e que cumpre uma função de articular todos os entes federados, né? E por isso essa articulação interfederativa, né? Articulando municípios, estados, Distrito Federal e a União. Tá? E isso é um desafio imenso, né? É um desafio muito grande. E me deparo com uma escala macro, né? Então a escala das questões e dos enfrentamentos é uma escala macro, então é uma escala que eu lido teoricamente, né, como uma estudiosa de políticas públicas, como uma estudiosa da temática, mas que acabo agora, então, precisando me deparar operacionalmente, né, numa outra dimensão, mas sinto muita falta, efetivamente, né, desse contato mais direto com a ponta, né, efetivamente, porque sou professora e aí também me constituo muito como extensionista, né? Então, essa falta ou esse lugar da extensionista também sempre me é muito importante. Mas os desafios são muito grandes, por ser um ministério novo, um ministério pequeno, um ministério com poucos quadros, enfim, né? E um ministério que tem uma pauta transversal,
né? Uma pauta cuja incidência se dá efetivamente em outros ministérios, tá? Porque é na educação que a gente atua, é na saúde que a gente atua, é na economia que a gente atua. Então, nós atuamos efetivamente, né, de forma transversalizada. Então, os desafios são significativos, né? Mas é preciso que seja feito, que as questões sejam enfrentadas. Certo. Professora, como eu falei na abertura, o 25 de julho traz esse destaque especial. Pensar as questões étnico-raciais, por óbvio, mas pensar a partir da perspectiva específica dos desafios e das lutas travadas pelas mulheres negras, o que envolve não apenas a discriminação racial, mas também a violência de gênero, além de uma série de outros fatores. Qual a importância dessa data e qual a importância desse enfoque específico nas mulheres negras? O 25 de julho, né, ou o Julho das Pretas, né, porque nós acabamos ampliando especificamente a efeméride, né, para o Julho das Pretas, mas a data, efetivamente, então, a data latino-americana, e aí, efetivamente, a data nacional, e aí também como uma data de Santa Maria, né, desde o ano passado, né, desde 2023, Santa Maria também tem, né, é o Dia Municipal de Teresa de Benguela, enfim, né, a partir da proposição da Maria Rita Pi, né, da nossa companheira Maria Rita Pi, é uma data que tem o propósito, enfim, de fazer o que as datas comemorativas precisam fazer. Tá? Ela tem o propósito de fazer o que nós chamamos, né, nós historiadores e historiadoras chamamos de disputas pela memória, né? De buscar contranarrativas ou outras narrativas que façam, então, efetivamente essa disputa pela memória. E, efetivamente, a discussão do 25 de julho é esse o pressuposto, né? É que se coloque efetivamente na memória coletiva, né? Então, nós estamos falando dessa dimensão da memória, não é da memória individual, mas da memória que nos constitui como latino-americanos, como caribenhos, como brasileiras, enfim, né? A questão da mulher negra. Tá? Então, a questão da mulher é uma pauta que na memória coletiva, ela é uma pauta invisibilizada, ela é uma pauta, enfim, né, que historicamente sempre foi invisibilizada, e quando a gente refina isso, né, e traz isso para a mulher negra, isso ganha uma proporção muito mais acentuada. Então, a discussão do 25 de julho, especificamente, né, então, da mulher negra afro-caribenha, nesse sentido, né, afro-americana e afro-caribenha, decorre disso, né, decorre de um esforço destas mulheres, enfim, que têm uma identidade própria, e também, então, isso é uma dimensão importante, né, como a dimensão afrodiaspórica nos constitui, né, nós, mulheres negras, de forma absolutamente diferenciada. Então, obviamente, temos muitas questões em comuns, né, nós, efetivamente, com as africanas, nós com as mulheres negras norte-americanas, né, estadunidenses, enfim, mas como nós temos também um conjunto de especificidades que está ligado à nossa tradição colonial, as nossas exposições, enfim, né, as nossas matrizes basicamente coloniais, que nos constituem e nos dão efetivamente uma identidade de invisibilidade, de exploração, mas também efetivamente de luta e de resistência, tá? Que precisa ser narrada, né? Então, que precisa entrar nessa disputa por essa memória. Então, nós que vivíamos aquilo que a gente chama em historiografia de uma memória interditada, né? Uma memória da qual não se falava, tá? Efetivamente disputamos hoje as narrativas, né? Então, na educação, nos livros didáticos, enfim, né? Então, daí a importância dessa efeméride. Certo. Professora, a senhora está agora no Ministério da Igualdade Racial do governo federal, ou seja, a senhora está dentro da política institucional. E eu queria fazer uma pergunta dentro desse tema.
A participação das mulheres negras na política ainda representa uma parcela muito, mas muito pequena. Por que ocorre essa subrepresentação e como resolver isso? Então, essa subrepresentação, nós sempre partimos, né, então, como nos sugere o Foucault, a gente sempre precisa fazer uma arqueologia desses processos, né, para pensar a sociogênese desses processos, né, da onde esses processos vêm. E quando a gente faz, então, essa arqueologia, né, então a gente faz primeiro, então, essa arqueologia, e aí nós nos constituímos como mulheres, né, e aí percebemos que estes espaços, né, de decisão, esses espaços de poder, efetivamente, né, consolidados como espaços de poder, foram, né, e ainda são espaços interditados para as mulheres em gerais. Tá? E isso se dá, enfim, a partir de um conjunto de obstáculos que dificultam o acesso, inclusive, de um número significativo de nós a estes espaços. Né? A maternidade costuma aparecer como um obstáculo ao acesso a estes espaços. Né? Então, existem discussões bastante consolidadas. Quando a gente traz para esse debate, né, quando a gente intersecciona o debate de gênero, né, e traz a questão de raça e a questão de classe, né, então pensando principalmente, né, mulheres mais empobrecidas, enfim, com menor escolaridade, né, ou em situação de vulnerabilidade, esse cenário se agrava profundamente. Né? Então, a estas mulheres, enfim, as oportunidades são inegavelmente menores, né? Ainda que tenhamos, então, um conjunto de políticas afirmativas, de ações afirmativas, enfim, elas têm uma incidência ainda menor em relação a esses grupos, em razão, enfim, dos compromissos socioculturais que as mulheres acabam assumindo com filhos, com o cuidado, né? Toda a discussão da economia do cuidado, né? Do papel que as mulheres ocupam nisso, né? Desempenham a partir disso, que dificultam, então, o acesso a esses espaços, que são espaços concebidos, né? A política, espaços concebidos a partir de um desenho masculino. Tá? Então, nós temos isso. Então, os dados são muito ruins no sentido geral para as mulheres, e efetivamente para as mulheres negras, esse dado é mais desolador ainda. E os desafios, enfim, eles passam necessariamente por nós pensarmos, e eu sempre digo isso, né, porque sou uma professora que trabalha com formação de professores e professoras, que passa por uma educação não sexista. Tá? Então, esse é o primeiro compromisso, enfim, que necessariamente no contexto brasileiro precisa ser antirracista, né? Que de fato precisa ser uma educação que contemple a diversidade, enfim, nas suas diferentes manifestações, né? Para que a gente consiga pensar isso. Um dado interessante, né? Se nós pensarmos que nesse ano nós temos eleições municipais também, e quando tu pensava, né, como as mulheres negras ocupam espaços, enfim, muito pequenos, né, durante muito tempo no parlamento nós tivemos basicamente a figura da Benedita da Silva, né, enfim, né, como a única parlamentar negra, enfim, né, então ela tem toda uma história solitária, durante muito tempo solitária, enfim, né? Mas nós temos um Instituto Alziras, né, que é um instituto que que mapeia principalmente a gestão de mulheres, enfim, né, e trabalha com isso, e que tem estudos importantes sobre mulheres prefeitas, né? Ela se ocupa bastante disso, né, pensando a proximidade de eleições municipais, né? E traz estudos bastante interessantes sobre isso, né? Ou seja, nós, mulheres, então, no sentido geral, somos 53% da população brasileira, e não governamos 20% da população brasileira. Né? E governamos também, os dados são ruins, né? Nós governamos municípios pequenos. Tá? Então, os municípios com menos de 20 mil habitantes são municípios onde nós conseguimos eleger prefeitas, e aí, quantitativamente, conseguimos eleger
eventualmente prefeitas e vereadoras negras, né? Então, nós temos uma dificuldade de ocupar efetivamente esses espaços, que também se dá por uma noção e por uma fragilidade, enfim, da proteção efetivamente às mulheres, né? Toda a questão do assédio político, né, que candidatas sofrem, o descrédito político que candidatas mulheres, e aí, né, mulheres negras sofrem, então, o racismo, tá? De forma mais explícita, menos explícita, enfim, também tendo a sua fala deslegitimada, né, por serem mulheres, enfim, por serem negras, né, um número significativo por serem oriundas de grupos, né, de segmentos populares, periféricos, enfim, né? Então, nós temos essas variáveis, enfim, que ainda demandam um enfrentamento mais efetivo, né? Certo. Professora, pegando como gancho esse trabalho que a senhora cita, por exemplo, a senhora fez menção a uma educação não sexista, enfim, todo esse trabalho que começa ainda lá na base da sociedade para poder desembocar, talvez um dia, esperamos, em um parlamento mais representativo e tudo mais. Esse trabalho que é feito na base, agora, a gente pegando como referência pelo menos a última década, a gente tem um processo de muita polarização a partir do que alguns chamam de guerras culturais, fenômeno no qual as questões étnico-raciais e de gênero estiveram no foco de algumas polarizações e que, por exemplo, no governo passado, tiveram como porta-voz nada mais, nada menos que o próprio presidente da República. Embora nesse meio do caminho tenha ocorrido uma derrota eleitoral, esse debate polarizado que coloca questões étnico-raciais, de gênero, de diversidade sexual como algo a ser combatido, esse debate não desapareceu. Como é trabalhar nesse cenário desse Brasil super polarizado a partir de temáticas como essa? É um desafio absolutamente complexo, né? E, bom, na verdade, eu inclusive diria que o desafio não me parece, pelo menos eu não percebo ele de uma forma tão intensa daqui, né? Ou seja, da onde eu estou nesse momento, porque eu te diria que a própria universidade, né, ela é um palco desse tensionamento. Eu acho que a escola, que a educação é o lugar onde esse tensionamento se encontra, né, de uma forma muito mais latente, né, do que efetivamente aqui onde eu estou, relativamente cercada de pares e, obviamente, acompanhando, né, todo um tensionamento no entorno, mas, enfim. Tu traz uma coisa importante, então, assim, houve uma vitória eleitoral, enfim, né, mas, efetivamente, nós temos forças, e aí eu falo como cientista social, forças conservadoras bastante significativas, né, bastante ativas, que continuam, enfim, né, e que ganham vitalidade, e a gente tem acompanhado isso em eleições do nosso parlamento. Nós temos acompanhado o caso da França agora, né, então nós temos como esse cenário, enfim, né, o caso da Argentina. Então, assim, como ele não é um cenário, ele não é um fenômeno localizado, né, ele é um fenômeno, enfim, para além das nossas fronteiras, enfim, né, e que está envolvido, ou tem variáveis, então, que precisam ser compreendidas, então, nessa escala maior. E claro que, para nós, especificamente, aqui, os pontos sensíveis, enfim, levando em conta, então, essa sociogênese da nossa configuração, né, esse patriarcado, né, essa concepção que nos constitui, então, esse racismo, enfim, essas questões são questões sensíveis, né, são temas sensíveis, e são temas que, se a gente lembra, o primeiro lugar onde eles foram interditados foram na escola, tá? A escola é o lugar onde, é o primeiro lugar de controle, especificamente, né, onde isso não pode chegar. Tá? Daí nós falamos na universidade, falamos na formação de professores e professoras, que é o que eu trabalho, né? Então, os desafios são muito grandes, né? E, de fato, nós pensarmos
uma educação, desde a educação infantil, que possa tratar desses temas e, obviamente, né, a partir da compreensão de cada etapa, de cada faixa etária, enfim, de cada contexto, mas que consiga dar conta, né, dessas questões da diversidade, da pluralidade, e aí nós falamos, né, enfim, de raça, gênero, orientação sexual, classe, enfim, né, no seu sentido mais ampliado, é um desafio. E, no fundo, também, que eu acho que essa questão, e lembro, né, em 2018, 2019, porque trabalho com formação de professores para ciências, e professores e professoras para ciências sociais, mas lembro muito de ter referido para os estudantes, né, e para as estudantes, porque trabalho com estágio também, que entendia que uma boa estratégia para nós chegarmos em tempos difíceis, e vivemos tempos difíceis, ainda que aparentemente não, e a gente precisa ficar atentos e atentas, é nós chegarmos a partir da temática dos direitos humanos. Todos esses temas, né, eles estão dentro de um grande guarda-chuva que é a temática dos direitos humanos. Então, educar para os direitos humanos, educar em direitos humanos, né, enfim, é efetivamente esse o convite, porque o que está em jogo é a humanidade destes outros e destas outras, tá? Porque é disso que nós estamos falando, né? Quando a gente nega direitos, né, ou a gente duvida, né, que o outro, pela sua cor, né, pela sua orientação sexual, enfim, né, ele possa não ser titular dos mesmos direitos de outros grupos, né, quando isso é colocado em xeque, né, a gente está duvidando da humanidade de alguns grupos. E então é isso que a gente precisa enfrentar. A gente precisa tratar a questão efetivamente na órbita dos direitos humanos. E todos e todas somos titulares dos direitos humanos, né? Então, essas questões, né, étnico-raciais, de classe, de gênero, orientação sexual, precisam ser tratadas nessa perspectiva. É urgente que a gente retome isso, e aí isso é um convite universal. Né? É aí quando a gente universaliza a pauta, né? A pauta deixa de ser localizada nesse governo, nesse partido, enfim, e a gente consegue universalizar efetivamente uma pauta que é urgente, né? Certo. Professora, para encerrar, eu gostaria de falar de um tópico muito caro ao movimento negro brasileiro e também muito próximo da senhora enquanto docente de uma universidade pública federal, que é a questão das cotas raciais em concursos públicos. Essa é uma política que certamente deve ser celebrada, mas que também é objeto de críticas, especialmente no que toca à sua execução. Um exemplo disso é o relatório, abre aspas, a implementação da Lei número 12.990/2014, um cenário devastador de fraudes, fecha aspas, produzido pelo Observatório Opará em parceria com o Movimento Negro Unificado. De maneira muito resumida, a pesquisa analisou aproximadamente 10.000 editais de seleção envolvendo 56 instituições federais de ensino e 5 instituições de segmentos diversos do Serviço Público Federal. Nessa investigação, o estudo apontou que 70% dos editais não aplicam a lei de cotas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os porquês disso, qual o impacto e também sobre como resolver esse problema. Tu traz um estudo importante, eu acompanhei a elaboração desse estudo, eu conheço o Edmilson, tá, que é um dos autores, e principalmente a Ana, né, que é colega, que ela é do Mato Grosso, eu vim do Mato Grosso, então ela é do Mato Grosso, e a Ana ela é egressa aí do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, né, ela fez o doutorado em desenvolvimento aí na URGS, né? Então é uma colega que eu conheço, então acompanhei a feitura deste denso relatório, né, desse adensado relatório, e ele nos traz, enfim, uma questão que também nós sabemos, né, nós temos uma legislação que determina efetivamente, né, a reserva de vagas para candidatos, né, autodeclarados negros,
né? Então, pretos e pardos especificamente, e que é alvo de um conjunto de estratégias especificamente que o relatório evidencia que vem sendo burlado historicamente, né? E de uma forma resumida, e eu recomendo a leitura mesmo, então, da própria da legislação, né, a 2.990 de 2014, enfim, que estabelece que essa obrigatoriedade, primeiro, ela se dá efetivamente para concursos que tenham a partir de 3 vagas, né? E a gente sabe muito que os concursos, e aí por N motivos, eu já fui coordenadora de curso, eu já fui coordenadora de programa, enfim, muitas vezes os programas, e às vezes não é por má fé, enfim, né? Quando abre uma vaga por aposentadoria, ou quando o curso recebe uma vaga, essa vaga vai imediatamente para concurso, né? A vaga chegou, a vaga vai para concurso. Vai porque precisa do docente, ou às vezes vai porque a gente tem medo de perder a vaga, de um outro curso precisar de uma vaga, enfim, né? Então, ou seja, tu tem vários concursos simultâneos para uma vaga. Então, sei lá, a educação está com aberto para uma vaga, a história está com aberto para uma vaga, as sociais está com aberto para uma vaga, a biblioteconomia está com aberto para uma vaga, enfim. Então, tu não tem um concurso que tem um volume com 5, 6, 8, 10, 20 vagas, né? Para que tu tire um percentual e tu destine especificamente para esse público. Então, esse é um dos problemas, tá? Então, tu tem vagas que não vão, porque, bom, tu não tem né? Tu não espera um acúmulo de vagas ou não se disponibiliza, tu não cria um curso novo, agora apareceu 20 vagas, ou apareceu 10 vagas numa tacada. Dificilmente aparece só quando tu está criando uma universidade nova, um curso novo, alguma coisa assim. Então, isso tem sido utilizado como principal argumento para não implementação da lei. Nas universidades é isso, porque as vagas são muito por aposentadoria, né? Ou basicamente por aposentadoria, no nosso caso, né? Então, as vagas vão aparecendo, é uma hoje, aí um colega se aposenta um ano, um outro ano, enfim, nesse sentido. No serviço público em geral, nós temos um exemplo importante agora, que é o concurso unificado. Tá? Então, nós temos um concursão que está em andamento, que é um concurso unificado. Bom, então, esse, certamente, eu imagino que nós vamos ter um aporte significativo, porque tu vai ter que aplicar a lei integralmente nesse sentido, tu vai ter que ter uma destinação do que a lei estabelece. Mas, na universidade, isso chega muito pouco, pela forma como as vagas acabam chegando, né? Nós temos experiências de universidades privadas, enfim, a PUC de São Paulo, a PUC do Paraná, enfim, e algumas universidades que estabeleceram que enquanto não houver uma paridade, enquanto eles não conseguirem um número de docentes, todas as vagas que saem são direcionadas para aquele grupo, né? Então, isso é uma outra estratégia que muitas instituições têm sido usadas, mas isso depende de sensibilização, de negociação, né? Então, isso depende, né, de um conjunto de articulações que não são tão fáceis e tão simples, mas que a gente precisa fazer um enfrentamento, né? Que a gente precisa buscar essa representatividade, né? Que a gente precisa encontrar isso, né? Então, assim, os nossos estudantes negros, né, os nossos estudantes indígenas, né, que entram na universidade, eles precisam se reconhecer, né, eles precisam encontrar os seus pares em algum lugar, tá? E efetivamente é preciso que, de fato, isso esteja no quadro docente, nos quadros técnicos. Nos técnicos a gente consegue isso, tá? Então, nos técnicos, então, a carreira docente é a mais problemática. E eu te diria que ela é problemática porque, sim, ela é conservadora, e sim, porque a forma que as vagas chegam é diluída, tá? Também não ajuda. Então, a minha leitura é que, na universidade, o tema é muito mais sensível. Em outros espaços, né, ainda que a gente tenha dificuldade de implementar, isso é mais viável. Né? Imagino eu. Certo. Professora Leonice, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco.
Imagina, eu que agradeço o convite, sigo à disposição, né? Então, à disposição com essas pautas, né? Com a pauta, efetivamente, né? Pensando o Júlio das Pretas, pensando efetivamente a temática étnico-racial, que, como eu digo, né? Efetivamente, eu costumo dizer muito isso para os meus estudantes, a temática étnico-racial, ela só existe isolada, tá? Para fins de estudo. Tá? Então, é só nos meus estudos, nos nossos estudos, que ela existe isolada. Na realidade, ela está sempre justaposta, ela está sempre combinada com outros tipos de desigualdade, né? Seja de classe, de gênero, o capacitismo. Então, assim, é disso que nós estamos falando de desigualdades, né? Que claro que a temática étnico-racial no Brasil, ela ganha relevo, né? E principalmente o que a gente chama de um racismo antinegro, é esse o nosso tipo de racismo, a configuração do nosso racismo, mas de fato, volto a dizer, toda a questão que nos mobiliza, ou que penso que deve nos mobilizar, ela deve ser pautada pela temática dos direitos humanos. Então, fica de fato o convite para que a gente pense, para que a gente se posicione a partir disso, né? Da salvaguarda aos direitos humanos. E fico à disposição sempre. Certo, muito obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a participação de Leonice Mourad, professora do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM e atualmente coordenadora da Diretoria de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, secretaria vinculada ao Ministério da Igualdade Racial do Governo Federal. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço para o nosso site é sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.